Nesse tutorial, você aprenderá a criar um adorável chaveiro do Jake, usando técnicas básicas de crochê. O chaveiro é perfeito para pendurar em suas chaves, mochila ou até mesmo usar como decoração ou aplique. Vamos começar fazendo nó corrediço. Na sequência, vamos fazer 10 correntes. Pulo 2 correntes da base. Vou virar as correntes e vou introduzir aqui na terceira alça, de trás da correntinha. Então, já pulei as 2 alcinhas, venho aqui na próxima, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Na sequência, ainda pegando a alça de trás da corrente, eu vou fazer 6 pontos altos, um ponto para cada corrente da base. Pronto, pessoal. Agora que chegamos aqui na última corrente, aqui nesta alcinha, eu vou fazer 5 pontos altos. Faço o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ponto. Agora, pessoal, eu vou desmanchar este nozinho do nó inicial. Agora, pessoal, nós vamos seguir introduzindo a agulha, pegando as 2 alças da corrente. E para cada ponto da base, nós vamos fazer um ponto alto por 6 vezes. Então, fiz aqui o primeiro ponto alto e vou seguir já escondendo essa sobra de fio por 6 pontos. Chegando no primeiro ponto, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, vou introduzir aqui, mesmo espaço, vou fazer
3 pontos altos. Primeiro, segundo e terceiro ponto. Pronto. Agora vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, pegando as duas alças de cima. Então, introduzo a minha agulha, faço um ponto baixíssimo, fechando a primeira carreira. Para a segunda volta, vamos iniciar com 2 correntes. Introduzo a agulha no primeiro ponto e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz o primeiro, agora faço o segundo ponto. No próximo ponto, também vou fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto, segundo ponto. Agora eu vou fazer 6 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da base. Agora, para cada ponto da base aqui do aumento, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, serão 5 aumentos de pontos altos, tá? Fiz aqui o meu primeiro aumento. Venho no próximo ponto, faço o segundo aumento. No ponto seguinte, faço o terceiro aumento. No próximo ponto, quarto aumento. No ponto seguinte, faço meu quinto e último aumento. Agora, nós vamos seguir fazendo 6 pontos altos, um ponto para cada ponto da base. Se você gosta dos tutoriais aqui do canal, me segue lá no Instagram para a gente ter um contato mais próximo. Agora, pessoal, por 3 vezes, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, serão 3 aumentos de pontos altos aqui no final. Faço o primeiro aumento, segundo, e terceiro aumento. Ficou dessa forma a segunda volta, com 46 pontos. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, bem aqui no primeiro ponto alto, certo? Para a próxima carreira, nós vamos começar com uma corrente, e aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, vou fazer um aumento de pontos baixos. Então, faço 2 pontos baixos. Novamente, faço um ponto baixo e um aumento no próximo ponto. Agora, nós vamos seguir fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Agora, pessoal, aqui no próximo ponto, onde começam os aumentos,
eu vou fazer um aumento de ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto. E vou repetir um aumento de ponto baixo, um ponto baixo, por 5 vezes no total. Agora seguiremos fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Agora, pessoal, aqui nos aumentos da carreira anterior, vou vir aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, vou fazer um aumento. Vou seguir com esta sequência de um ponto, um aumento por 3 vezes no total. Pronto, pessoal, finalizada esta carreira de número 3, nós vamos alongar o fio, cortar, colocar numa agulha de tapeceiro e fazer um acabamento, que eu já faço bastante aqui no canal, tá? Então, nós vamos fazer aqui o acabamento do fio e depois esconder por trás da peça. Pronto, pessoal, então virei aqui a parte da emenda para a parte de cima, pulei 5 pontos, no sexto ponto eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e um ponto baixíssimo aqui no mesmo ponto que iniciamos. Essa será a primeira orelha, corto, trago o fio aqui para a parte de trás. E para a segunda orelha, eu vou contar 8 pontos e vou introduzir minha agulha, vai ficar bem paralela à primeira. E vou fazer novamente 3 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. E na sequência fazer o acabamento. Para fazer o nariz, eu vou fazer 10 correntes, inicio com nó corrediço e subo 10 correntinhas. Feita todas as correntes, pulo a primeira, na próxima faço ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto por toda a corrente. Serão 9 pontos baixos. Pronto, pessoal, para prosseguir, faço uma corrente, viro e vou fazer 9 pontos baixos. Vou repetir essa sequência da carreira 2 até a carreira 5.
Agora que já terminamos todas as carreiras, eu vou cortar o fio, deixando uma sobra longa para a costura e dobrar a peça dessa forma. Com o auxílio da agulha de tapeceiro, nós vamos fechar a costura, fechar aqui as duas partes do nariz, tá? Com essa costurinha bem simples. É só passar a agulha, sempre do mesmo lado, pegando as duas partes. Pronto, pessoal, fechamos toda a peça. Agora nós vamos simular um anel mágico invertido, pegando apenas uma alça dos pontos aqui do final do tubinho, tá? Então, eu vou pegar 5 alcinhas aqui dos pontos e vou fechar bem o anel mágico invertido. Vou levar minha agulha aqui para o outro lado e vou fazer a mesma coisa aqui deste lado. Para bordar o nariz, eu vou utilizar um pedaço de linha preta, tá? Vou passar bem no meio da peça, pegando dois pontos baixos, e vou passar a agulha por esses dois pontos por algumas vezes, vai ficar dessa forma. Para fazer os membros, deixe uma sobra de fio, faço nó corrediço e na sequência 9 correntes. Na sequência, eu vou virar as correntinhas e vou introduzir a minha agulha na alcinha de trás da segunda corrente, e aqui eu vou fazer 3 pontos baixos na mesma alça. Na sequência, ainda nas alcinhas de trás, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada alça, por toda a corrente. Aqui no finalzinho, deixe uma sobra de fio. Faça 4 partes iguais. E aqui está uma outra ideia para fazer os membros. Já tem esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição. Para fazer a parte preta dos olhos, eu vou utilizar esse fio amarelo para você poder ver melhor. Aqui eu faço o anel mágico, 2 correntes, e na sequência eu vou fazer 8 pontos médios aqui dentro do anel.
Finalizo cortando o fio, fecho o anel mágico e repito o mesmo acabamento anterior. Para a parte branca externa do olho, eu vou fazer o anel mágico. E na sequência eu vou fazer 7 pontos baixos aqui dentro do anel. Finalizado todos os pontos, fecho o anel mágico, já cortei o meu fio e vou repetir aquele mesmo acabamento. Agora, pessoal, é só colar todas as partes aqui no Jake, tá? Então, eu vou iniciar com o narizinho, passo um pouco de cola de silicone e colo mais ou menos uns 2 pontinhos depois da orelha, tá? Colo bem no centro da peça. Da mesma forma, vou colar os olhinhos aqui perto do nariz. Então, inicio com a parte preta e depois as duas partes brancas mais próximas do nariz. Para colocar os bracinhos, eu vou pular 2 pontos. No terceiro ponto, pegando só as alcinhas de trás, eu vou introduzir a agulha, passo um dos fios, pego o outro fiozinho e passo também nas alcinhas de trás do ponto seguinte. Agora é só dar um nozinho e fazer do outro lado. Para fazer as perninhas, eu vou tomar como um direcionamento o nariz. Então, venho aqui no pontinho de baixo, introduzo a agulha só nas alcinhas de trás, posiciono o pezinho para a parte da frente e levo o meu fio para trás. O outro fiozinho não precisa passar por nenhum dos pontos, é só dar um nozinho e esconder ou cortar as sobrinhas de fio. Para colocar o outro pezinho, eu vou usar como direcionamento o nariz. Você pode contar mais ou menos uns 5 pontos, de 5 a 6 pontos, e colocar a outra perninha. Para finalizar o nosso chaveiro, pessoal, eu fiz uma outra parte oval idêntica e deixei uma boa sobra de fio para fazer a costura. Então, a costura é super simples. Você pode fazer essa costura de passar a agulha sempre do mesmo lado ou fazer uma outra costura em que você passa a agulha de um lado para o outro em zigue-zague, tá? Eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, então hoje eu vou fazer essa costura mais simples. Você também pode apenas colar as duas partes se você preferir, tá?
Como eu falei, pessoal, eu vou passar um pouco de cola aqui na parte interna para ficar um pouco mais firme. Cheguei aqui na parte de cima e já vou aproveitar e vou fazer o cordão com correntes para colocar a argola de chaveiro. E esse cordão é totalmente opcional, tá? Aqui eu vou fazer umas 25 correntinhas e vou prosseguir com a costura. Se você gosta dos tutoriais aqui do canal, me segue lá no Instagram para a gente ter um contato mais próximo. Pronto, pessoal, o chaveiro finalizado. Eu espero que você tenha gostado. Você também pode usar essa peça para aplicações. E eu tô te esperando no próximo vídeo. Um beijão!